No Brasil de 2022, voltamos a ouvir a palavra saque com certa frequência. Quem viveu os anos 90 sabe muito bem que os saques aos supermercados eram práticas comuns no Brasil, um país empobrecido em meio a uma crise econômica sem precedentes. Oi pessoal, eu sou Joel Paviotti, aqui é o Iconografia da História. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do Brasil e a história de um fenômeno social que aconteceu várias vezes durante a nossa história em períodos de crise econômica. Nós vamos falar hoje sobre os saques de supermercado nos anos 80, principalmente no ano de 1983, que ganhou a nomenclatura por historiadores de o ano dos saques aos supermercados. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e ajude o nosso canal a produzir cada vez mais conteúdo e a crescer bastante. Deixe seu comentário aí, veja o que sua mãe fala sobre os anos 80, veja o que você viveu nos anos 80 e compartilha com a gente aí. Um abraço, roda a vinheta! Gente, para começar, vamos falar o que é um saque. Saque é uma ação, uma conduta adotada em alguns lugares que geralmente estão em crise econômica. O que acontece? Várias pessoas, vários grupos de pessoas entram no supermercado, começam a pegar a comida do supermercado, os produtos que tem lá e levarem embora. É uma forma de revolta da população. Os cientistas políticos e sociólogos dizem que esse fenômeno tem muito a ver com a revolta por a gente não ter uma economia estabilizada para que a pessoa consiga comprar o básico ali para ela ter a dignidade dela. Não estou dizendo que não é crime. Saque é roubo, é furto, é crime. Porém, esse fenômeno social ele se dá em lugares onde existem grandes crises econômicas e quando o ambiente está totalmente instabilizado. Bom, então vamos falar um pouco de saques no nosso país, né? Esses últimos dias aí a gente teve a notícia de que um mercado no Rio de Janeiro foi saqueado. Há muito tempo a gente não via a quantidade de saques que a gente tem visto nos últimos dias aí, nos últimos meses. É fruto, decorrência da crise econômica que nós viemos vivendo aí. Bom, o ano que mais houve saque a supermercados aqui no Brasil foi em 1983. Os historiadores dizem que esse ano foi... Até existe um apelido entre os historiadores que estudam essa época, que é 1983, o ano do saque. Bom, então vamos voltar no tempo e começar a entender, perceber o que estava acontecendo em 1983, ao longo dos anos 80, para que esse ano tenha sido considerado pelos historiadores e os estudiosos do período como o ano dos saques aos supermercados. Bom, vamos lá. O Brasil vivia uma ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Os militares, ao entrar no governo, eles acabaram implantando, né, além de uma ditadura com uma repressão muito forte e outras tantas barbaridades aí que a gente já leu sobre, já falou sobre. Tem vídeo aqui no canal falando só sobre a ditadura militar brasileira e coisas relacionadas a ela. Na política econômica, os militares resolveram fazer um desenvolvimento da indústria nacional. E como que eles faziam o desenvolvimento da indústria nacional? Eles pegaram dinheiro emprestado de fora do país, trouxeram para cá, construíram indústrias de base, como por exemplo, indústria que faz eletricidade, ferro, aço, alumínio, que são indústrias que ajudam a desenvolver a indústria de um país. Esse movimento que acabou crescendo a economia do país e acabou desenvolvendo a economia do país e criou um momento de bastante estabilidade e crescimento econômico, essa política se chamava o Grande Milagre Econômico, que dura mais ou menos de 68 até meados dos anos 70. Nesse período, o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, ele começa a aumentar de forma considerável, chegando a crescer 10% ao ano. Realmente, muitas famílias, principalmente da classe média, tiveram um aumento exponencial no consumo. Conseguiram comprar mais, conseguiram mais empregos, grandes obras puxadas pelo Estado, como metrôs, hidrelétricas, levaram emprego para as outras pessoas, mas também a gente teve um crescimento urbano desorganizado e várias outras questões que trouxeram problemas mais tarde para o nosso país. E aí, o que acontece? Com o fim desse período do milagre econômico, que foi lá para meados dos anos 70, para o final dos anos 70, principalmente com a crise do petróleo que aconteceu em 1979, decorrência de um evento chamado Revolução Iraniana. O Irã derrubou um governante que era a favor dos países ocidentais e colocou lá
um governante que era teocrata, né, que era um cara que governava o Estado e a religião eram a mesma coisa. E o Irã era um dos maiores produtores e controladores do petróleo e fazia parte da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Isso fez com que a gasolina, o petróleo, que é um insumo básico, né, é um insumo mais importante da matriz energética ocidental, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, subisse de valor. E aí esses países que emprestaram dinheiro para o Brasil se desenvolver começam a cobrar o Brasil para que pague esse dinheiro. E aí, no final dos anos 70, o Brasil começa a entrar numa derrocada, numa crise econômica muito poderosa. E a inflação ia comendo o salário, ia desvalorizando o salário, coisa que as pessoas conseguiam comprar nos anos 70, nos anos 80 elas já não conseguiam comprar mais. E a fome acabou se espalhando pelo país todo. E nessa crise econômica, no início dos anos 80, principalmente 82 e 83, a população não aguentou mais e passou a ir às ruas e cometer saques, porque trabalhava, os que tinham emprego e não tinham nada para comer dentro da geladeira, quiçá aqueles que tinham geladeira. O governador do Rio de Janeiro em 1983 era o saudoso Leonel Brizola. Brizola, ele era a favor das classes mais populares, tinha feito muitas políticas para os pobres e tal, mas mesmo sendo ali o seu plano de governo, ele não conseguiu conter a desvalorização dos salários e o aumento da fome no Rio de Janeiro. E a população passou a sair das ruas e passou a saquear mercados. Eu não estou falando da população mais pobre. Vou pedir para o editor colocar um mapa para vocês aí, que a gente pegou do site do Senado e que mostra onde aconteceram os saques no Rio de Janeiro naqueles 9 primeiros meses de 1983. E houve mais de 2.000 saques a supermercados apenas na cidade do Rio e arredores. Tá? Se a gente pegar o estado inteiro, deu mais de 2.000 saques a supermercados. Isso trouxe um grande problema, porque os supermercados eles começaram a fazer o que também? Eles começaram a fechar alguns dias da semana, fechar mais cedo, contrataram seguranças, a polícia foi colocada no Rio de Janeiro, né, para fazer a contenção ali, a segurança desses supermercados, por conta do tanto que estavam ocorrendo saques ali. São Paulo não foi diferente. Em abril de 1983, grandes sindicalistas, instituições da sociedade civil organizadas, pessoas que estavam ali com problemas econômicos, estavam passando fome e tal, saíram para as ruas em abril para fazer manifestações contra a Eucaristia, que era o aumento descontrolado de preços. E em abril de 1983 aconteceu mais de 200 saques só dentro da cidade de São Paulo. Esses saques aos supermercados, eles ligaram um alerta, um sinal vermelho para os governantes, tanto dos estados quanto dos governos federais. Naquela época, o presidente do Brasil era João Figueiredo, foi o último presidente da ditadura militar. Figueiredo não moveu muitas mãos também para acabar com a crise econômica, porque ele também era bastante incompetente, dizem os historiadores. Com a crise aumentando, esses saques aos supermercados ajudaram na impopularidade que só crescia dos militares, derrubaram os militares do poder e em 1985 vários planos são feitos no Brasil a partir de 1985 para tentar conter a inflação. E aí a gente teve congelamento de preços, o plano Bresser, o plano Cruzado, vários planos, até que a gente chega no governo do Itamar Franco, quando ele faz o plano real e consegue estabilizar a economia. Muitos anos faz que a gente não ouve falar de saques sistemáticos aos supermercados. E isso tem voltado nos últimos tempos e é um alerta muito grande para onde está indo a nossa economia. A inflação voltou com tudo, a moeda está se valorizando muito rapidamente, os preços aumentando, principalmente da alimentação básica, como carne. A gente já fez um vídeo, tem um vídeo do canal falando aqui sobre os anos 80 e como foi uma crise. E assim, gente, o que acontece? A gente percebe, o pobre, classe média, percebe que está perdendo poder de compra, que está em crise o país dentro do supermercado. Quando você tem que abdicar de um churrasco, de um contrafilé para comprar ovo. Quando você não consegue comprar legumes, quando o preço da cenoura está R$14. Então, o pobre ele já conseguiu, já começou a sacar, já começou a entender que a gente está em crise econômica novamente. E esses saques de supermercados, historicamente, eles são um grande alerta para mostrar, olha, as coisas não estão indo bem e precisam mudar, certo? Gente, sou Joel Paviotti, esse foi mais um vídeo da Iconografia da História. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para ajudar a gente aqui a, enfim, a crescer e produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês.